Bem, essa live de hoje, o que nós vamos fazer? Nós vamos falar sobre as áreas que nós podemos trabalhar com café. Por que áreas que nós podemos trabalhar com café? YouTube também já funcionou. Muito bom. Por que áreas que nós podemos trabalhar com café? Porque quando nós começamos a entrar na área, né, do café, ou quando nós queremos mudar de área, sair da nossa zona de conforto e decidimos buscar novos ares, decidimos mudar de profissão, nós buscamos uma área que realmente nos agrade. E uma área que agrada muito a gente é o café. E o que acontece? Acontece que muitas vezes você sai da sua área e vai para a área do café, ou ainda já está na área do café e quer expandir, e você fala, poxa, aonde eu posso trabalhar com café? Com café eu posso trabalhar barista, torra ou ser produtor rural. Será que são só essas mesmo? Ou será que existem outras áreas? Classificação, degustação, trader, auxiliar de mesa densimétrica, auxiliar de armazém. Tem muitas outras áreas, né? Mestre terreiro, que a gente pode trabalhar ainda quando nós falamos em trabalhar com café. Então, a live de hoje é justamente sobre isso. Nós vamos falar sobre as diferentes áreas que nós podemos trabalhar. Assim que eu conseguir me conectar direito no meu YouTube. Vamos lá, agora eu vou falar com o pessoal do YouTube. Pessoal do YouTube, quero saber se o áudio tá legal para vocês, se está dando para ouvir bem, a imagem também, por favor. Áudio ainda não. Tá, vamos áudio no YouTube. Melhorou? Ótimo. Ótimo, ótimo. Muito bom. Tá. No final dessa live, as pessoas que tiverem cadastradas no nosso grupo do WhatsApp vão receber um paper, né, um papel, uma folha de papel, mostrando tudo que nós falamos aqui, as diferentes áreas que a gente pode trabalhar no café. Então vamos lá. Para que eu estou fazendo essa live? Por dois motivos. Primeiro motivo é para avisar que toda quinta-feira, apesar de hoje ser quarta, todas as quinta-feiras teremos essa live. Essa live vai ser toda quinta a partir de agora. Essa live vai ser 20 minutos. Depois desses 20 minutos, nós vamos entrar em algumas aulas de conteúdo um pouco maior, de mais ou menos 40 minutos cada aula, ok? Só que a live vai ser rapidinha, gente. Por que uma live tem que ser rapidinha? Porque é ruim aquela live que você fica 1 hora, 2 horas nela e não aprende nada. Então, a ideia é que essas lives sejam 20 minutos e já tenha um bom conteúdo para você utilizar. Quem ainda não entrou no nosso grupo, aqui mesmo no Instagram, quando finalizar a transmissão, vocês conseguem encontrar o link, né, logo abaixo da nossa descrição, né, tem a fotinha, tem o link do site e abaixo tem o nosso canal do YouTube, tem o nosso canal de Telegram, tem o nosso grupo de WhatsApp, ok? Então eu vou começar a trabalhar com café. Vamos pegar o seguinte. Quais são as áreas que eu posso trabalhar? Primeira área, o café começa da roça. Vamos pensar na roça. Quais são as áreas na roça que se pode trabalhar com café? Então, você pode, por exemplo, ser produtor rural, ter uma fazenda, ter um sítio. Só que, eventualmente, a gente pode não ter a condição econômica para ser um produtor rural. Será que teria uma outra forma de trabalhar com café sem plantar café? Sim, por exemplo, a gente tem hoje em dia uma profissão que é o viverista, uma profissão importante. O viverista é o cara que seleciona os melhores grãos que serão plantados, né, na produção rural da pessoa. Então ele tem uma fundamental importância porque
tem que saber escolher uma boa genética, tem que ser credenciado. Por quê? Ele impacta altamente na qualidade do café, no sabor do café, na produção da lavoura. Então, né, você pode, por exemplo, ter uma propriedade e atuar como viveirista, né? Teria que procurar uma instituição, por exemplo, o Procafé, é uma instituição muito boa para se procurar para isso, para trabalhar com isso na sua propriedade. Essa é uma das áreas. Então, se a pessoa está querendo trocar de área, essa é uma área que ele poderia. Se ele tiver uma fazenda, um sítio, ele pode, por exemplo, olha, não tenho uma área muito grande, mas posso virar um viveirista. É interessante isso, porque quando eu mudei, eu era dentista, né? Quando eu saí da odonto e fui direto para o café, uma coisa que me deixava um pouco ansioso era isso. Falei, poxa, qual área do café eu vou me encaixar? Eu vou ser torrefador? Não, eu vou seguir a parte de produção rural, fazenda? Não, eu acho que eu vou ser barista. Será que é só essas 3? Então tem outras áreas que às vezes a gente não sabe, não está por dentro. São áreas que dão para a gente se encaixar. Se a pessoa não tiver uma condição econômica para isso, ela pode, por exemplo, ir para a área realmente de ser um lavrador. O lavrador ele vai ter que conhecer de colheita, de pós-colheita. Eventualmente, a gente tem pessoas que são muito especializadas em poda. Então, por exemplo, eu conheço um grupo, uma família de 7 pessoas que são ótimos para poda de café. E a gente só contrata aqueles. Sempre contrata os mesmos porque poda de café é algo importante e difícil de fazer. Então, eventualmente, as pessoas não sabem fazer a poda ou tiram ramos produtivos em vez de tirar um ramo ladrão, e isso vai prejudicar muito a lavoura. Então, esse é um campo que se pode ser feito. Tá, para essa pessoa, por exemplo, que está querendo entrar como labrador, né? Vou apanhar café, vou trabalhar em terreiro, vou fazer pós-colheita, vou fazer poda de café. É importante lembrar que existem poucas pessoas que realmente sabem fazer uma poda bem feita. Existem poucas pessoas que entendem como fazer isso sem prejudicar a planta. E se você se especializa nessa área, tenho certeza que dá certo. Na área de produção rural ainda, se a pessoa quiser entrar nessa área e não quiser entrar comprando um pedaço de terra, existem opções, como por exemplo, curso técnico de cafeicultura, e você ser uma pessoa que presta consultoria através do técnico de cafeicultura. Eu fiz técnico de cafeicultura, né? Então técnico de cafeicultura é uma área. Engenharia agrônoma, ou outras engenharias e uma pós na área de cafeicultura. Isso também é uma outra forma de você entrar na área do café. Eventualmente a pessoa pode ser um engenheiro mecânico em São Paulo e fala, poxa, né, eu queria mudar de área, não quero mais mexer com engenharia mecânica. Ele pode sair e fazer algumas pós-graduação e alguns cursos na área de café e virar agora um engenheiro que dá consultoria na área de cafeicultura. Então, é uma outra porta, uma outra possibilidade de trabalho. E a última seria realmente ser ou produtor rural ou então tratorista, né? O tratorista, ele não só trabalha com trator, mas ele trabalha com máquinas de porte mais pesado, seja trator, implemento, ou panhadeiras ou colhedeiras de café. Talvez é uma das áreas da fazenda que ganhe bastante, mas é uma área muito boa. Uma outra área ainda que já existe em fazendas maiores é a área de qualidade. Então, hoje em dia eu tenho alguns amigos que já trabalham com isso. Setor de qualidade. O que esse profissional faz? Normalmente é um profissional que sabe provar muito bem, que entende de manejo. O que é manejo? Manejo é saber fazer com que as plantas sejam manejadas com insumos, com defensivos, para que elas fiquem produtivas. Então, essa é outra área. A pessoa vai trabalhar com qualidade, fazendo manejo, fazendo a colheita, pós-colheita, provando esse café, eventualmente provando o café de fazendas vizinhas, porque às vezes essas fazendas maiores que têm já o controle de qualidade, ela vai dar laudo
para as fazendas produtoras vizinhas, ela vai comprar cafés de pequenos produtores, vai ajudar na venda para esses pequenos produtores. Então, essa é uma outra área que, se a pessoa tiver já uma certa experiência, uma boa experiência com colheita, pós-colheita e qualidade de café, é uma porta aberta para quem quer começar a entrar. Bem, saindo agora da parte de fazenda, indo agora para a parte de rebenefício, né? Rebenefício, nós temos várias possibilidades de trabalho novamente. Tudo bom, Edson? Uma nova possibilidade de trabalho novamente. O que é o rebenefício, Elvio? Uma vez que o café foi plantado, começou a produziu o fruto café, passou pela fazenda toda a parte de processamento, secou, já está em semente, ele vai para a cooperativa. Então, na parte de rebenefício tem algumas possibilidades de entrada no mercado de café. A pessoa pode trabalhar, por exemplo, com café, fazendo um rebenefício autônomo. Então, eu monto um armazém e vou rebeneficiar café para os outros. Vou trabalhar fazendo isso. Posso também buscar emprego, trabalho na área de café dentro de cooperativas ou armazéns gerais, tá? Então, esses 3 nichos. Dentro desses 3 nichos, as possibilidades de trabalho no café ainda podem ser. Vamos lá. O café chegou vamos falar uma cooperativa maior, de tamanho, de maior volume. O café chegou lá. Quem vai ser o primeiro profissional que vai ter contato com esse café? Vai ter que ser a pessoa que faz a recepção. Então, auxiliar de recepção e de expedição de café. Ele vai triar o caminhão, triar para onde que vai aquele café. Se é um café bebida dura, café de boa qualidade, vai para um lado. Eventualmente, se é uma escolha, um café que já não tem uma outra boa qualidade, vai para outra. É uma profissão também da área do café. Uma vez que esse café entrou na cooperativa, foi para a expedição, esse café agora vai para as provas de café. Então, essa é uma área que muita gente conhece, né? Classificador, degustador de café. Na área de classificação e degustação, nós vamos ter possibilidades. Então, a gente tem o classificador degustador júnior, que é o cara que entrou agora, que ainda é novo naquilo e já prova café bem, mas ainda não é um sênior, não é um provador, não é um gerente. Então ele está entrando nessa área e ele quer atuar como provador e degustador. Algumas cooperativas trabalham com classificador e degustador separados, então o cara só classifica em algumas e outras pessoas só provam, então a gente separou o processo. Outras cooperativas, ambos os trabalhos é feito pela mesma pessoa, então o cara tem que classificar fisicamente o café, tirar os defeitos, ver as peneiras, depois beneficiar, depois provar. E quem faz a torra de amostra? Ele também. Nesse caso, quando a cooperativa é um pouquinho menor, o classificador já faz classificação física, classificação sensorial, faz COB, que é provar defeito, prova depois para especial e faz as torras. Então está um pouquinho mais de trabalho. Agora, cooperativas muito grandes é um pouquinho separado. Vai ter uma pessoa que só classifica, outra que só faz torra de amostra e outra só provando, porque é muito trabalho, então não tem como um profissional fazer tudo. Ó o Gabriel aí. Bem, depois que a pessoa está nessa área, né, de classificação e degustação, normalmente ela passou de júnior, vai para sênior, e de sênior ela vai para coordenador, e de coordenador para gerente de armazém. Então o gerente de armazém, vamos falar, é o cargo máximo do armazém ali, que controla todo mundo, inclusive o coordenador. Dentro do armazém ainda temos outras possibilidades de trabalho. Por exemplo, né, um trabalho que falta, e é muito difícil,
pegar e realmente encontrar bons profissionais nessa área são os auxiliares de classificação, degustação, de classificação. Quem são eles? São as pessoas que vão controlar a mesa, controlar a densimétrica, trabalhar na eletrônica para fazer um ótimo rebenefício. Parece um trabalho simples, mas é um trabalho complexo, é um trabalho que tem que entender da regulagem da máquina, tem que entender da classificação de defeitos para conseguir limpar esse café ali. Né? Além disso, tem muito papel para anotar. Então, né, eventualmente, o coordenador vai mandar você fazer liga, vamos ligar, vamos trabalhar esses 2 cafés, nós vamos blendar ele na máquina. Eventualmente, o coordenador vai falar para você, olha, cara, gostei desse teu café aqui, tá legal, mas vamos trabalhar ele, passar ele de novo na densimétrica. Então, esse profissional também é uma área. Se a pessoa quiser trabalhar em cooperativa, eu recomendo isso, você aprender bem a classificar, degustar e aprender a trabalhar com densimétrica, eletrônica, catadora de pedra, porque são áreas que dá para ser trabalhada na cooperativa. Ok, isso foi só a entrada e a classificação do café na cooperativa. Depois, quais mais áreas a pessoa poderia trabalhar? Né? Para quem está chegando agora, essa live nós estamos falando das diversas áreas que alguém pode entrar no café para trabalhar. Então, muitas vezes a pessoa, né, vai mudar de área, queria trabalhar com café, me apaixonei por café e quero trabalhar com isso. E não sabe aonde se encaixar. Então nós estamos falando aqui as várias portas, as várias possibilidades que tem de alguém trabalhar na área do café. Não é só torra, não é só barista, não é só classificação. Tem vários outros pontinhos ali que a gente pode se profissionalizar para trabalhar. Bem, o café já está dentro da cooperativa, agora nós vamos para a parte de venda. Os profissionais de venda de café têm que entender muito, têm que entender bastante da área de café. Então, na área da venda, eu separei aqui em mercado interno e mercado externo. Mercado interno, normalmente, quem vai trabalhar na parte de venda vai ser ou um vendedor ou, muitas vezes, um corretor de café. O que esse corretor de café vai fazer? Normalmente é um cara que prova bem, classifica bem, é uma pessoa que já tem experiência de cooperativa ou de armazém, então ele sabe classificar, ele sabe provar, ele prova COB, que é os defeitos, ele prova especial, ele pontua, ele também atua como um consultor para o produtor, porque ele vai provar esse café e falar, esse aqui tá bebendo bem, pô, esse café aqui tá meio sujo, hein, precisa melhorar, não deixar contaminar. Como que tá o terreiro lá? Tem alguma trinca? Porque eu tô sentindo um pouquinho de terra aqui, entrou algum pretinho, esse café tá de varreção, tá misturando. Então, ele acaba sendo um consultor também do produtor. E é também um consultor, muitas vezes, do comprador e do exportador. Porque a pessoa vai comprar café, e chega lá, ele vai preparar uma mesa. Então eu vou comprar com um corretor, ele vai fazer uma mesa, 8, 10, 20 amostras, para mim, já pré-selecionadas de acordo com o que nós conversamos. Além disso, quando nós temos esse mesmo profissional, o corretor de café, que faz a parte externa, nós chamamos ele de broker. Então o broker, ele faz toda a parte de corretagem interna, mas faz também externa, então ele lida muito com o mercado internacional, sabe um pouquinho mais de bolsa, faz trava futura. Então o que é uma trava futura? A pessoa, né, tem que entender um pouquinho mais, além de café, entender um pouquinho mais de bolsa de valores também, para poder garantir preços futuros. Tá. E no mercado externo? No mercado externo, nós vamos ter os analistas. Então, analista de sistema, analista de bolsa de valores. São pessoas que vão ter que entender de café, de preço de café, para ajudar na precificação e ajudar essa cooperativa ou esse produtor a vender da melhor forma possível esse café. Então, você vê que não é, quando você quer trabalhar com café, não é só a área de barista ou a área de torra. Tem muitas áreas. Às vezes a pessoa trabalha na bolsa de valores e ele pode ir
certamente fica fácil dele ir para uma cooperativa e trabalhar na mesa de operações de bolsa. Além disso, temos a parte de torra. Vamos falar agora uma torrefação de grande porte, tá? Não é uma torrefaçãozinha pequena. Torrefações pequenas, muitas vezes, a gente torrefador faz tudo. Tira o lixo, torra, empacota, separa defeito, compra. Tá, pequenininha, tem 1, 2 funcionários. E como funciona uma torrefação grande? Né? Uma torrefação grande, você vai ter algum empresário, né, que é o CEO da empresa, que ele vai lidar muito mais com a parte burocrática e financeira do que com o café. Depois nós temos o comprador, né, então tem uma pessoa na torrefação que vai ficar específico para compra e controle de qualidade. Esse torrefador, essa pessoa, né, esse controle de qualidade, ele vai saber muito bem quais são os blends que são formados dentro da torrefação. Ele vai saber muito bem quais são os perfis de cafés que precisam ser usados para formar o blend da torra. Esse profissional é um profissional que, obviamente, entende muito de sabor e de prova de café. Tá? O que mais? Dentro da torrefação, nós temos o mestre de torra, né? Que é a pessoa responsável pela torra, por replicar o sabor, por fazer sempre com que aquele café chegue no consumidor final com o máximo possível de consistência. Depois nós temos nas grandes torrefações o catador, que é interessante, né? As pessoas às vezes não percebem isso. Mas em algumas torrefações, principalmente especiais, a gente tem os catadores. Então, uma mesa passa e tem uma pessoa, normalmente é uma mulher, porque é mais delicada, que tira os quakers, tira algum cafezinho com defeito que passou por ali para ter uma estética melhor. Nessa parte de produção, nós temos também os empacotadores, que são as pessoas que vão ficar trabalhando ou catando as amostras ou empacotando o café e fazendo a expedição para fora. Percebe? São várias áreas que você pode trabalhar no café. É bem amplo. Tem mais de 60 pessoas fácil nessa lida toda. Depois dos empacotadores, nós temos ainda na parte de torrefação a parte de venda. Então, o setor de venda, o interessante seria que nós tivéssemos um vendedor externo que entenda de sabor, entenda de barista, porque agora ele já vai fazer a inter-relação entre o barista e a torra, e aí ele vai fazer a venda desse café. Então, ele tem que entender de sabor, tem que saber e ajudar muitas vezes a cafeteria, que tem um barista menos experiente que ele, a regular aquele expresso, a entender que cada casa tem o seu perfil sensorial e eventualmente o café que vende bem para uma casa não vende bem para outra. Então, esse também é um outro profissional que a gente vê pouco no mercado hoje em dia, mas antigamente tinha-se muito mais, que é o vendedor externo de cafés. Saindo da torrefação, caímos agora na cafeteria. Na cafeteria, terminamos com um profissional que é o barista, que é responsável pela compra, dentre várias outras coisas, é responsável pela compra, armazenamento, regulagem de máquina e boa extração e apresentação desse café final para o consumidor final. Falamos bastante áreas que a gente pode trabalhar na área do café. Bem, além disso, teriam sub-áreas, né? Vamos falar áreas anexas. Quais seriam as áreas anexas? Financeiro, o turmeiro, a parte de logística, marketing. Por exemplo, se você tem falta isso hoje em dia também, se tiver alguém do marketing aí ouvindo, pelo amor de Deus, a gente vê pessoas enlouquecidamente procurando uma agência de marketing e não tem marqueteiro que entenda de café. Para você vender o café, você precisa entender do café. Então, essa é outra área que, se a pessoa quiser entrar na área de café, por que não? Olha, né, entender de café e trabalhar com marketing. Fazer o marketing para torrefações, para produtores, fazer marketing para cafeterias. Então, tem muitas áreas para se trabalhar nessa área de café.
Depois disso, finalmente, mas não menos importante, nós teríamos as áreas de docência. Então, eventualmente, nós vamos ter professor dando aula, vamos ter pesquisadores, docentes de faculdade, que vão também trabalhar com café, tendo que entender dessa área. Como vocês puderam perceber nessa live de hoje, não tem uma área, duas. Normalmente a pessoa vai entrar na área e fica aquelas três. Eu vou torrar café, ou ser barista, ou ser produtor. Olha quantos cargos eu falei aqui. Falei uma porrada de cargo. Quer dizer que tem muita área para se trabalhar com café. Não é só uma, são várias. Bem, nossas lives vão ser sempre assim, direta. Então eu quero que vocês, quando terminar essa live, vão lá no nosso Instagram, entre no nosso grupo do WhatsApp para ficar sabendo. Hoje a live foi sobre isso. A partir da próxima semana, nós vamos ter um telefone. Esse telefone vai ser um telefone de dúvidas, aonde no final da live eu vou atender a dúvida ao vivo e vou conversar com alguém na nossa live de quinta. Quintas cafeinadas, né? No caso, é de quinta porque é quinta-feira. Hoje é quarta, mas vai ser sempre às quintas. Não é quinta que é mal, né? De quinta categoria. Não é de quinta categoria, gente. É de ótima categoria. Mas como vai ser às quintas-feiras, então eu vou chamar lives de quinta, semanais. Ok? E eu peço para vocês, se gostarem dessa live, entra no grupo que eu vou sempre avisar por lá. Ok? Um abraço para todos vocês e te encontro na próxima quinta-feira. Vou deixar dentro do grupo um papel com todas essas áreas que nós acabamos de falar, mostrando que não existe uma, duas ou três portas. Existe muitas portas para se trabalhar com café. Tá bom? Grande abraço!